Direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. 12h mais 17 minutos. Muito boa tarde. O nosso convidado de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia é o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. Chegou de São Paulo ontem, vai bater um papo aqui com a gente. Afinal de contas, estamos iniciando mais um ano, terminando, por sinal, o mês de janeiro. Vamos começar o mês de fevereiro e a gente vai fazer um balanço e as perspectivas também para o ano que está se iniciando. Prefeito, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lenildo. Um abraço a você. Queria agradecer, claro, a gentileza do contato que recebi de Calilca. Pedir desculpas que ontem, missão impossível, né? Eu estava retornando de São Paulo, ficou um pouco incompatível. E até poderia ser feito, se fosse o caso, Lenildo, por telefone, mas não seria tão atrativo como eu estou aqui, lhe vendo aqui pessoalmente, né? Com as câmeras Paulo, da Campina Grande FM e poder conversar assim de forma mais serena e tranquila com todos os ouvintes da Campina Grande FM, mas assim, à disposição de vocês. Bom, vamos falar exatamente o que o senhor acabou de dizer. O senhor estava em São Paulo. Que tipo de agenda o senhor foi cumprir lá em São Paulo? Olha, a agenda de São Paulo, ela teve dois objetivos principais e também um outro contato que foi feito. O primeiro deles, e talvez o foco central, foi buscar modelos que nos permitisse assumir a gestão da Zona Azul em Campina Grande, objetivando, claro, também a modernização do sistema. Agregado a isso, também inserir alguns componentes que a gente observa que são serviços que poderiam ser prestados a mais para a sociedade, exemplo de monitorar todas as ruas onde está implantada a Zona Azul na cidade, tentar informatizar todo o sistema com os modelos e as modalidades que a gente conseguiu acompanhar em alguns municípios, a própria capital paulista e também um município do interior onde nós fizemos uma visita, que é o município de Araras. Funciona um modelo legal e talvez algo que se assemelhe à cidade de Campina Grande, e razão pela qual possa ser um modelo bom para ser adotado. Então, definido isso, claro que a partir desse pressuposto, nós fomos acompanhados também não apenas pelo superintendente de trânsito de Campina Grande, Félix Neto, mas também por Poliana, que trabalha nesse setor administrativo e também setor licitatório, e ainda por Careca, que é do setor de TI, para estudar, ver realmente se o modelo poderia se aplicar ou não a Campina Grande. Qual o próximo passo? É estabelecer um processo licitatório que pode se dar pelo modelo convencional de licitação ou pregão, que é talvez a metodologia que a gente vai sugerir por ser mais rápido. Já tenho recebido uma cobrança sistemática e intensa muito grande da Câmara Municipal nesses uns 2 anos, questionando o modelo, apresentando alguns argumentos, e inclusive pelo vereador Alexandre do Sindicato, que sabiamente tem estudado bastante a questão desse modelo, desse sistema, e eu acho que é hora de tomar a decisão. Hoje eu não posso fazer concessão voluntária e gratuita, até por uma questão de improbidade administrativa, porque é renúncia de receita. Numa crise econômica como essa que a gente vem enfrentando ano após ano, abrir mão de uma receita é um crime de responsabilidade que eu posso inclusive ser em função da falta inclusive de argumento técnico, porque simplesmente por boa vontade eu não posso firmar nenhum tipo de modelo de concessão que abra mão das receitas em desfavor da prefeitura, né, para determinadas entidades, por qualquer motivo que seja, porque a lei não me faculta mais isso. Alguém pode chegar e entrar com ação de improbidade. Então, em função disso, tudo que for feito, inclusive se for o caso, para essas próprias entidades administrarem, tem que ser por modelo de processo licitatório de concessão pública, que é o que está previsto na lei. Então, nós vamos startar, no mais tardar, na próxima semana. A recomendação é essa, ser enérgico nessa questão, para a gente startar o processo licitatório, provavelmente modelo de pregão, para já tentar dar os primeiros passos para implantar um sistema novo. A gente vai aprofundar, novo, inclusive, moderno e informatizado. A gente vai aprofundar a questão desse tema, porque inclusive o ouvinte da Campina FM está bem inteirado desse assunto, que foi aqui que nós até chamamos a série Abrindo a Caixa Preta da Zona Azul em Campina Grande, quando em 2017
nós fizemos um balanço, fomos à busca das entidades, procuramos as receitas auferidas por essas entidades, que gerou inclusive um debate na Câmara Municipal, quando até surpreendeu a cidade o fato de que 3 entidades apenas angariam hoje cerca de 2 milhões de reais por ano na cidade. Como o senhor disse, foi objeto de bastante discussão na Câmara. O vereador Alexandre divulgou até uma nota essa semana pedindo uma definição, e pelo que o senhor está dizendo, essa definição, que não tem mais como deixar de acontecer, vai acontecer. Vai acontecer, sim. O que nós estamos tentando é ver o melhor modelo que traga um maior grau de satisfação para a população, mas também ao mesmo tempo a gente tenha um acesso de fato a um diagnóstico de como é que funciona o sistema e o resultado que pode ser oferido em favor da edilidade municipal, e também fazer um monitoramento, que nós queremos na parte do monitoramento, como é que funciona, por exemplo, em Araras. Em Araras, quem faz a abordagem, o contato, parte desse contato é feito com a Guarda Municipal. Vou fazer uma reunião, consultar a Guarda Municipal para ver se topa, porque ao mesmo tempo a gente presta mais de um tipo de serviço. O serviço que é o objetivo principal, que é de Zona Azul, ao mesmo tempo a presença da Guarda abordando, conversando, com aquilo tudo monitorado, passamos também simultaneamente a prestar um serviço de segurança pública para aquela região central da cidade. Araras também tem um sistema que ele funciona subdividido em 2 opções, a parte de Zona Azul e a parte de Zona Verde. E também estamos pensando nesse aspecto, implantar a Zona Verde em Campina Grande. Qual seria a Zona Verde? A Zona Verde, citando um exemplo, o bairro da Prata. No bairro da Prata, onde tem muitos equipamentos ali, inclusive muitas ruas são ocupadas na questão de para estacionamento. Ocorre que são as pessoas individuais que cobram ali. Muitas vezes extorquindo, inclusive, exatamente, as pessoas. Então o que é que a gente quer implantar? A Zona Verde é uma zona que, ao invés de ser 2 horas, 4 horas, por exemplo. Sim. Por conta de uma questão de um hospital, de uma clínica. Então, em função disso, já estamos também trabalhando essa possibilidade, essa questão, e provavelmente teremos a Zona Azul bem na parte central da cidade, e quando se afastar um pouco, a exemplo do bairro da Prata, a gente usar uma metodologia que possa se estender um pouco mais além do horário pré-fixado na parte majoritária da cidade. O prefeito, para a eventualidade dessa ideia de envolver a Guarda Municipal avançar, o senhor pensaria em realizar um concurso para ampliar o efetivo da Guarda? Eu acho que primeiro é conversar com o quantitativo atual, apresentar o modelo de lá, se for preciso até trazer alguém de lá ou levar alguém para ver realmente de fato como é que é a abordagem. É uma coisa assim, bem interessante. Inclusive nós fomos mesmo na rua lá, andamos, participamos, acompanhamos esse processo de abordagem, de conversa, de questionamento, de fiscalização. Tem um veículo, Leandro, que vai passando nas ruas, todo cheio de câmera, ele já vai conseguindo monitorar tudo, porque tudo lá de toda forma é informatizado, né? Então você consegue constatar de fato o veículo está estacionado e não cumpriu com suas obrigações em relação à questão daquele de efetuar o pagamento, enfim, da Zona Azul. Então esse tipo de abordagem lá é feita pela Guarda Municipal. Se eles toparem, nós vamos então conversar e tentar ver se a gente consegue dialogar nesse sentido. No futuro, porque como nós estamos ainda falando em implantação do modelo, é claro que nesse caso também nós vamos aproveitar algumas dessas pessoas que já trabalham na Zona Azul, até por uma questão de justiça, e aí a parte social, claro, do programa, a gente vai ver na medida do possível de aproveitar essas pessoas que já trabalham no setor também, e a Guarda Municipal poderia ser um acompanhamento suplementar, inclusive de fiscalização e de gerenciamento do sistema, claro que tudo acompanhado pela Superintendência de Trânsito. Bom, na mesma linha do assunto, a gente saindo do estacionamento e passando para o transporte coletivo, como é que o senhor acompanha? Então tem os outros 2 temas, se você quiser. Sim. Que eu fale, que foi a questão também, nós tivemos uma reunião que se estendeu até 21 horas, discutindo lá com a equipe, inclusive mostrando, porque está funcionando já em algumas cidades de forma experimental, semáforos inteligentes mesmo, Lenildo, porque tem um sistema de processamento com câmera que ele consegue fazer a contagem volumétrica dos veículos e abrir na medida da necessidade, ou seja, para permitir que o semáforo fique verde, né, para a avenida que tem um maior fluxo de veículos. Esse ali na João Moura ia ser uma maravilha de 6 horas, viu? Aí vai ficar só verde para o lado da João Moura, né? Vai ficar toda cheia. Vai liberar ali, com certeza. Mas assim, ele é realmente super inteligente. Inclusive, ele consegue também processar informação em relação à questão de faixa de pedestre.
Se tiver muita gente esperando, ele libera para o pedestre. Então, assim, realmente uma coisa bem interessante. O que a gente está tentando, e aí sempre nesse esforço de Campina Grande nosso, é ver se a gente consegue implantar, pelo menos em um trecho da Avenida Floriano Peixoto, citando como exemplo, ali do terminal para o viaduto, naquela parte mais complexa, onde realmente tem uma demanda muito maior, porque você está falando da João Moura, mas a João Moura praticamente seria 2 fases, né? Isso. Nessas são 4 fases, né? E aí tem que botar logo na parte, vamos botar logo na parte mais complexa, só tem para poder testar. Para ver se ele é inteligente mesmo, né? Exatamente. E aí a gente quer ver se o cara topa implantar de forma experimental, sem a gente pagar nada. Isso foi onde nós fomos usar. Contamos, claro, com o apoio de um amigo nosso, que foi quem fez contato comigo, que conseguiu construir uma amizade com essa pessoa. Ele é daqui de Campina Grande. Depois eu vou passar os detalhes dando certo, até como forma de agradecimento. A mãe dele mora aqui em Campina, inclusive. Hoje ele está em São Paulo, trabalhando no Detran de São Paulo. Não vou divulgar agora, vamos aguardar primeiro, de fato, se vai dar tudo certo. Mas se der certo, a gente vai conseguir aí implantar nesse setor, que é o segmento talvez de um fluxo mais intenso na cidade, que é essa parte central da Floriano Peixoto, e sem custo para a prefeitura. E o senhor disse que tinha mais 2. E o outro caso foi de bicicleta. A gente tentando aí algumas empresas que fazem locação de bicicleta, só que é diferente um pouco o sistema. Você pode pegar em determinado local e ir para sua casa, deixar lá e depois eles vão pegar a bicicleta. Mas aí precisa de ter apoio de algumas instituições que fazem uma parte de subsídio, né? Com essa entidade. Então está em fase de estudo também. Foram os 3 temas que nós fomos discutir em São Paulo e na região metropolitana. Então, a gente ficando dentro da mesma linha do assunto, falando sobre a integração temporal, como é que o senhor acompanha uma certa controvérsia que é criada, inclusive por personalidades políticas, em torno da implantação desse sistema temporal aqui em Campina Grande? Parece assim hilário, né? Se não fosse verdade, dava para rir. Nós temos um sistema que era de integração física na cidade, onde a integração só acontecia dentro do terminal de integração de passageiros ali bem próximo ao Açude Novo, e nós oferecemos um serviço a mais, que só leva benefício, só leva vantagem, só apresenta solução para o passageiro do transporte público, que é você permitir que você possa fazer a sua própria rota e integrar em qualquer ponto, em qualquer local da cidade, sem nenhum custo a mais, mantendo as mesmas características do terminal de integração física do centro da cidade. Então você tem o mesmo direito e o mesmo serviço que era prestado antes. Você vai para o terminal de integração, se quiser integrar lá, você fica lá. Se você quiser, você passa 1 hora. Se você achar pouco, 1 hora, passa 2 horas. Se você achar pouco, 2 horas, você passa 3 horas. Se achar pouco, 3, pode até dormir lá e pegar o ônibus no outro dia. Então, no sistema de integração física, que é aquela estrutura ao lado do Museu de Artes Assis Chateaubriand, bem no Açude Novo, mantém o mesmo objeto do serviço que era prestado. E você tem direito a um serviço a mais, que é de integrar em qualquer ponto da cidade. Vamos citar os exemplos. Você mora em São José da Mata. Aí você estuda na Universidade Estadual da Paraíba. Aí você desce em São José da Mata, pega a Avenida Portugal, passa no Açude de Bodocongó. Se você tiver curiosidade, você olha do lado esquerdo, você vai ver a Universidade Estadual da Paraíba, ou o Hospital da FAP, ou a Faculdade de Medicina. Aí você precisa de ir para lá. Aí você no modelo antigo, você passa bem de lado, vem no centro da cidade, no terminal de integração. Até se você quiser continuar dessa forma, você continua, né? Vem de São José da Mata, vai lá pro terminal de integração, aí pega um ônibus voltando, passa no mesmo percurso retornando e vai para a Universidade Estadual da Paraíba. Nesse modelo atual, se você for um pouco mais, só basta ter um pouco de curiosidade. Você vem de São José da Mata, desce na Aprígio Veloso, bem em frente à Universidade Federal de Campina Grande, atravessa de uma calçada para outra, do outro lado da rua, e pega retornando com 2 minutos lá na UEPB, na FAP, na Faculdade de Medicina, no Dona Lindu. Então é só essa lógica. Você vem de Galante, quer ir para o bairro do Catolé, Zé Pinheiro,
Monte Castelo. Aí você faz o quê? Você vai no modelo antigo, vinha no terminal de integração no centro da cidade e voltava quase que pela mesma avenida, fazendo o mesmo percurso, às vezes até pela própria Avenida Brasília, para ir para Facisa, por exemplo. Aí só que agora não precisa, minha gente. Você desce em frente ao shopping, passa para o outro lado, pega um ônibus para Facisa, ou pega, imagina se você quiser ir para o terminal rodoviário de passageiros. Por questão de conforto, comodidade e segurança. Se você não quiser descer para ir a pé, que até dá para ir se quiser, como também dá para ir a pé para o EPB. Só que é perigoso e tem um percurso a vencer. Desce no shopping, passa para o outro lado da Avenida Brasília, pega o ônibus para o terminal rodoviário de passageiros. Mas isso pode ser feito em qualquer ponto da cidade. Eu citei o EPB, mas quem quiser descer ali em frente à universidade para ir para as Malvinas, é só pegar outro ônibus em direção das Malvinas. Se você vem do bairro da Catingueira e quer ir para o bairro do Catolé, citando como exemplo, quer ir para o shopping, em vez de você vir da Catingueira, pegar o Mirante Barroso e vir até o terminal de integração, você pode descer na Odom Bezerra, minha gente. Pegar um ônibus no sentido da Facisa, citando alguns exemplos de maior fluxo, do Shopping Luiza Mota, do Partage, e assim sucessivamente. Essa é a lógica. Aí você tem 1 hora. Vamos supor que em alguns pontos 1 hora não seja suficiente. Só que isso a gente está estudando em fase experimental. João Pessoa é 30 minutos. A integração temporal em João Pessoa é 30 minutos. Nós colocamos já 60 minutos em Campina Grande. O dobro do tempo. Se não for suficiente, o cartão é inteligente. Não adianta vir com pegadinha, porque às vezes a política é isso, né? Você inventa uma mentira e divulga a mentira. E dá potencialidade à mentira. Então, se for verdade, você vai conseguir explicar e mostrar que chegou no ônibus. Porque o cartão, primeiro, nós temos a biometria facial, é um chip inteligente. O chip identifica a pessoa. Se for verdade, a gente vai conseguir constatar e faz a flexibilidade que for possível, se for necessária. Portanto, só tem vantagem. E mesmo nessa fase experimental, se, por exemplo, eu for esperar o ônibus, acontece alguma coisa, o ônibus demora demais, eu pego o ônibus e acho que o segundo ônibus vai demorar demais, e eu tenho a opção de ir, nesse caso, para o terminal de integração de passageiros. Claro, mantenha o mesmo modelo antigo. Porque aí eu não perco o direito da integração. Mas não há essa necessidade, porque dá tempo, Lenildo. Porque o percurso, nós temos uma média. Isso é tudo estudado, não existe nada aleatório, até porque você tem cartões inteligentes, com chip que identifica o percurso, que sabe, porque ele é monitorado por um GPS. O percurso, a média de percurso em Campina Grande é 45 minutos, mas veja bem, da fase que você sai do destino inicial para o destino final. Mas imagine, geralmente, quando você vai fazer a integração, você não vai até o destino final. Você desce em pontos específicos do percurso e já pega um outro ônibus. Dificilmente o tempo não será suficiente. E se não for, é fase experimental, a gente vai exatamente estender no que for possível e necessário. Portanto, como eu estou falando, é só uma vantagem. Não existe nenhuma dúvida, não existe nenhuma dificuldade. Claro que as pessoas, como tudo novo, tem esses questionamentos. Mas vou trazer um número de terça-feira. Eu não tenho ainda, infelizmente, não estou com o número de ontem, de quarta-feira, mas de terça-feira, mais de 8 mil pessoas fizeram a integração temporal na cidade. Então é uma curva que só cresce. É uma estatística que só aumenta. Significa dizer que daqui a 30 dias a gente vai ter assim, isso funcionando super bem. Porque um ajuda a explicar o outro. Um usuário do sistema que faz uso do cartão temporal contribui explicando às outras pessoas que às vezes, eventualmente, a gente entende, tem dúvidas, porque é um serviço novo prestado na cidade por inteiro. Portanto, assim, são esses esclarecimentos, e no que tiver dúvida, o prefeito vai estar à disposição, eu vou estar à disposição, o vice-prefeito Enivaldo, superintendência de trânsito, na pessoa de Félix, como também todas as pessoas que trabalham lá, como também os Sintrans. Está todo mundo assim, com muito boa vontade de contribuir, de ajudar e de acertar, porque afinal de contas ganha com isso o usuário do sistema de transporte público da cidade. Eu reafirmo, a gente vai fazer um intervalo, eu reafirmo o que temos dito aqui, Bruna Moraes e João Paulo. Nós temos procurado explicar, temos ouvido os setores envolvidos no processo para esclarecer a população, justamente porque muitas dúvidas surgem. Há dúvidas que são geradas por má fé, algumas figuras aproveitam-se até de rede social para disseminar informações deturpadas e, no entanto, como a gente comentou aqui, se houver problemas dentro desse processo,
a gente, na condição aqui de veículo de comunicação social, nós seremos os primeiros a abordar esses problemas, a trazer esses problemas à mesa. Agora, criar factoides e problemas para uma opção a mais que foi criada para um sistema, aí a gente não tem como fazer. Ontem, durante a participação de Félix Romero aqui na Campina FM, nós havíamos recebido uma reclamação de mais de um ouvinte e, coincidentemente, enquanto ele estava no ar, recebemos mais uma pelo WhatsApp, dizendo que dentro do terminal de integração, o pessoal que está lá para orientar os passageiros estaria havendo informação distorcida sobre essa questão do tempo. Imediatamente, Félix disse no ar que ia mandar equipes até o terminal de integração para checar essa informação equivocada que estava sendo repassada. A gente está aqui para tentar intermediar essas informações e esclarecer a população. Se tiver problema, a gente aborda o problema. Agora, criar problema não faz sentido. 12h38, vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta já. Muito bem, João Paulo. 12h41, 12 horas mais 41 minutos na Paraíba. Se quem tiver operando na mesa não quiser, ninguém fala não, viu? O poder é grande e é discricionário. Estamos de volta aqui conversando com o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, e a gente não tem tempo para abrir aqui a participação do ouvinte, né, para muitos questionamentos. Eu já disse que em breve aqui a gente vai fazer de novo, que a gente não fez isso neste ano, mas tem tempo, a gente vai fazer o chamado paredão aqui com o prefeito Romero, qualquer sábado desses, e aí a gente tem de 6 às 8, aí 2 horas dá tempo da gente colocar muita coisa, mas eu vou fazer somente 2 questionamentos aqui nessa área de obras, pra gente pular aqui rapidamente para um outro tema. A pergunta aqui é do Roberto Rodrigues, liderança comunitária da Ramadinha, e que está perguntando sobre se há previsão de quando o canal da Ramadinha será concluído. Roberto, meu amigo, tudo em paz, um abraço a você. Esse rapaz, Lenido, eu gostaria, com sua permissão, à vontade, de registrar um muito dedicado trabalhador, cara que faz o trabalho dele assim, de forma decente e consciente. E eu queria aproveitar a oportunidade, Roberto, para te falar alguns aspectos em relação à questão da Ramadinha. Primeiro, que as ruas que estão inseridas para pavimentação e asfalto estão incluídas, muitas delas, nessa etapa de 125 ruas. Então a Ramadinha, que é a sua cidade aí, junto com a cidade quase do nosso Lenildo aqui também, vai receber... A gente era vizinho lá na Ramadinha. Muitas obras de pavimentação e asfalto. Quando a gente concluir a questão do esgotamento sanitário, onde está sendo aplicado ali, também vamos... realizar a pavimentação de todas as ruas em paralelo e com o canal especificamente. Foi o que aconteceu com o canal. O canal da Ramadinha, nós fizemos o distrato com a consultora, que era Andrade Galvão. Conflito, pegava a obra, fazia um pedaço, parava. Então, assim, é a mesma coisa da região sudoeste da cidade, onde inclui aquele trecho da João Vale, do Distrito dos Mecânicos, até o Ressurreição 2, que era outra empresa. Nós cancelamos o contrato em relação à região sudoeste, que vai nos permitir a pavimentação em asfalto do trecho, repito, da João Vale, do Distrito dos Mecânicos até o Ressurreição 2. Nós já encaminhamos o reajustamento dos preços do contrato, do projeto, para a Caixa Econômica Federal, que já está analisando. E essa semana nós estamos concluindo a atualização dos preços do canal da Ramadinha. Concluído isso, eu acho que talvez na próxima semana, eu vou checar hoje, mas talvez na próxima semana nós já vamos estar encaminhando para a Caixa Econômica Federal. Aí qual é o time? O time é o seguinte: a Caixa Econômica analisou todos os itens, vê se está compatível com a planilha, com os preços de SINAP, que é os preços praticados pela Caixa Econômica Federal. Estando tudo pronto, a Caixa autorizando, nós vamos relicitar. Então demora um pouquinho. Relicitação. Fazer uma licitação aí é 50, 60 dias depois da Caixa concluir a análise do projeto. Mas assim, tá andando, não tá parado, estamos trabalhando, e assim que a gente concluir, a gente vai estar informando a Roberta, a você, Lenildo, e a toda a população campinense. Um grande abraço para o Roberto, foi meu vizinho lá na Ramadinha, o Betinho, jogava muita bola quando era moleque, agora não, né? Já não consegue mais jogar nada. Mas é novo ainda, hein? Mas tá sofrido, né? Um outro questionamento aqui de ouvinte que chega, prefeito, é da ouvinte Ana. Eu tinha certeza que essa pergunta ia aparecer aqui. Ela pergunta sobre as casas do Aloysio Campos. É aquela velha pergunta, ela quer saber qual é a previsão para entrega desse imóvel. Eu estive hoje lá, inclusive, Lenildo. Você já foi lá, não? Fui, mas faz tempo. Se não for, eu vou dizer que você... faz tempo que eu fui lá. Tá em falta com progresso e com desenvolvimento. Quando eu fui lá, ainda tava começando a subir as paredes lá. Vai lá. Vamos lá. Não, mas vai mesmo, porque você faz o bom jornalismo. Convida aí João Paulo, convida a equipe toda. Vá lá. Mas vamos lá. Agora, quando for, entre numa escola,
visita a quadra, as salas de aula, os laboratórios, visite o posto de saúde, visita a creche, visita a área que tem para realizar eventos lá. Ande nas ruas todas, olha a iluminação que a gente está implantando lá de LED, veja a duplicação da BR-104, que nós estamos fazendo bem no trecho ali, em frente ao Parque de Exposição, com recursos da Prefeitura Municipal. Veja as galerias construídas lá para a questão da coleta do resíduo de lá, do esgoto de lá, que foi feito pela Prefeitura. Veja a questão do sistema de saneamento também, igualmente feito por nós. Veja tudo, visite. O plantio de árvores, já tem árvore lá muito bonitinha, já feita com o programa Minha Árvore da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Não deixe de conhecer não deixe de ver antes de ser entregue, só para poder ver a grandeza, a qualidade, é uma perfeição aquilo ali. E você não vai encontrar nada, pelo menos parecido no Brasil inteiro. Você ter casa popular, de boa qualidade, serviço bem feito, né, o material de boa qualidade, a mão de obra também assim com padrão assim classe A. E para falar em tempo, a previsão de conclusão é 3 meses, já contando inclusive a partir de janeiro. Então é 3 meses. Nós já estamos agora fazendo a interligação do Aloysio Campos na BR-104. Inclusive eu estou falando em duplicando porque a gente está fazendo uma pista do lado direito e do lado esquerdo da BR-104. Para quê? Quem vai de Campina Grande para o Aloysio Campos vai pegar uma avenida na margem direita da BR-104, bem em frente ao Parque de Exposição, fazer o contorno e voltar por outra avenida também construída pela Prefeitura, inclusive dentro do projeto de iluminação que falei agora há poucos instantes, que é tudo de LED lá. Nós estamos também estendendo a iluminação até a BR, para efeito inclusive de conforto, comodidade e segurança pública. A questão dos condutores dos veículos que forem até o Aloysio Campos. Portanto, a previsão é 3 meses. Você diz, será a inauguração, a entrega daqui a 3 meses? Eu digo, aí eu não posso dizer. Aí você diz, por quê? Porque não depende só de mim. Porque é uma obra que tem recurso do governo federal, da Prefeitura Municipal de Campina Grande, mais de 30 milhões de reais, e também do Banco do Brasil, que é o órgão financiador através do FGTS, é claro. É a agência repassadora dos recursos. Portanto, tem que combinar na mesma agenda simultânea com o governo federal, ministro da infraestrutura, que é antigo Ministério das Cidades, que se incorporou, 3 ministérios. Provavelmente, eu tenho a impressão, o próprio presidente da República não vai deixar de participar de uma inauguração com essa grandeza. Inclusive, a gente já está fazendo essas tratativas, tentando a agenda com o presidente para discutir essa questão da inauguração, e também o presidente do Banco do Brasil, né, que necessariamente deve estar presente. Então, assim, a previsão é essa: 3 meses. Agora, o mais importante de tudo isso não é a questão do tempo, é a qualidade. Nós estamos falando de uma obra com a grandeza do Aloysio Campos, 4.100 casas prontas, com 75 ruas e avenidas pavimentadas em asfalto, iluminação pública de LED, casa com energia elétrica e com aquecedor solar, da parte do chuveiro, né? E com toda essa infraestrutura, inclusive com áreas para realização de eventos, são 7, com praças, com academia, são 10. Então não existe nada igual. Portanto, quase tudo pronto. Estou assim sonhando já estou trabalhando, já fiz reunião faz 15 dias com a equipe só para discutir a questão dos convidados, do convite, da estrutura de inauguração. Já estamos trabalhando essa questão, já estamos na fase exatamente preparatória dessa parte e do evento de inauguração, porque será diferente de tudo que já se viu na Paraíba. Você imagina uma inauguração com 20 mil pessoas que são ligadas diretamente, né, ao benefício que estará sendo entregue. E mais, você chegando lá hoje, você já vai ver uma construção nova. O que é que diz respeito a essa construção nova? Mais 1.000 unidades habitacionais, mais 1.000 apartamentos sendo construídos, faixa 1,5 do Minha Casa Minha Vida. Prefeito, deixa eu registrar aqui as audiências do vereador Sargento Regis, que está na escuta, também o Rubens Nascimento, coordenador do Cadastro Único, também acompanhando aqui o Jornal do Meio-Dia. Tem também, deixa eu ver aqui, uma mensagem do vereador Janduí Ferreira. Ele está pedindo para lembrar a respeito da Campo iluminação. Da Vitória. Exatamente. Não precisa nem você dizer, que eu vou dizer, porque está aqui já
Janduí, na verdade, a semana passada me passou uma mensagem sobre o campo do Vitória. Eu até disse, vamos combinar pra gente ver. Aí ele parece que ia, não sei se foi ao Sertão, ele ia passar 3 dias fora. Mas assim, eu disse assim que retornar, vamos lá, verificar, porque assim, é bom ver pra gente dimensionar, como eu fiz com o vereador Aldo Cabral, indo lá no mutirão, para fazer aquela iluminação do acesso do mutirão, que nós vamos estender, inclusive, na parte do canal. Vamos já preparar um projetozinho pra gente iluminar, também atendendo a pedido do vereador Aldo Cabral. Queria mandar um abraço ao vereador Regis e transmitir o abraço a Janduí com esse compromisso de visita ao campo do Vitória e ver o que a gente pode fazer nessa parte de iluminação. Eu queria dizer, aproveitar, Lenildo, também, que quem está me passando mensagem aqui é a secretária Eva Gouveia. Ontem foi divulgado, não sei se você viu, um índice da questão social, onde Campina teve um destaque todo especial, e agora foi divulgado um outro índice, que é o IDCRAS, que mede a estrutura física, essas questões de recursos humanos e qualidade nos serviços que são usados nos CRAs de todo o Brasil. E aí, você quer saber o resultado aí de Campina Grande? Não. Pode falar. Campina Grande, mais uma vez, primeiro lugar na Paraíba, 4º lugar no Nordeste e 4º lugar também no Brasil. Portanto, os 4 primeiros lugares do Brasil estão no Nordeste brasileiro. Campina está em 4º no Nordeste e também ficou em 4º lugar no Brasil. Parabéns à Prefeitura, mas de forma assim, especialíssima, Eva Gouveia, secretária municipal de Ação Social, e toda a equipe da SEMAS e da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Que Deus abençoe a todos e vamos continuar seguindo em frente. 12h52. Prefeito, mudando aqui drasticamente de assunto, hoje, 31 de janeiro de 2019, qual é o grau de preocupação aí no seu cotidiano em relação às eleições do ano que vem? O senhor já tem pensado muito e refletido muito a respeito do nome para indicar como candidato à sua sucessão? Tem que ser verdadeiro na resposta, né? Exato. Então, meu grau de preocupação é 0. É mesmo? O senhor não pensa nisso? Não penso nisso, não. Eu penso na administração. Se a administração vai bem, as coisas tendem a caminhar bem. Mas não penso, sabe por quê, Lenildo? Eu estou realizando agora, por incrível que pareça, e toda vez, eu lembro de Calico aqui me perguntando, João Paulo sentado ali onde João Paulo está sentado, você também, que eu fiz um desafio de fazer mais no segundo mandato do que fiz no primeiro. Isso. Nós iniciamos um programa, inclusive, ele foi reeditado agora no dia 7 de janeiro, de pavimentação. Vocês sabem que são 125 ruas de pavimentação em asfalto. Daqui a 10 dias no máximo, porque amanhã eu estou publicando o resultado final de um outro processo licitatório de mais 117 ruas com pavimentação em paralelo, inclusive de calçadas. Pavimentar a rua e fazer a calçada com intertravado. 18 milhões de reais. Anunciamos aquele 33 milhões de reais de pavimentação em asfalto. Mas deixa eu só te dizer um dado de pavimentação em asfalto. Se você colocar uma rua atrás da outra em linha reta, são 120 quilômetros de pavimentação em asfalto. Dá para você ir daqui em João Pessoa. Significa dizer que para eu concluir eu vou ter máquina trabalhando até o final do meu mandato. Todo dia fazendo uma pavimentação, como hoje. Hoje nós estamos pavimentando, concluindo a pavimentação da Tavares Cavalcante, e eu convido a população que tiver em dúvida, vá ali na Tavares Cavalcante, que é a rua que dá acesso ao antigo terminal rodoviário de passageiros. Estamos trabalhando nela hoje, concluindo a pavimentação em asfalto. Se você morar no bairro do Catolé, não precisa vir no centro não, vá lá na rua Sebastião Vieira. Quem vem do Amigão, primeiro quem vier ali do Distrito Industrial, João Valig, vai passar primeiro, João Valig pavimentado em asfalto, lateral do Amigão. Engenheiro Saturnino de Brito. Tudo depois do dia 7 de janeiro pra cá, né? Pavimentado em asfalto. Manuel Alves de Oliveira. Pavimentado em asfalto. Que é aquela do Dubu. 4 do Dubu 6. Depois mais pra frente, Humberto Batista, Nazinha Góes, no trecho do Catolé e no trecho do Santa Cavalcante. Se achar pouco, vá na Eduardo Ramos, que é que interliga aquela pracinha que eu fiz ali na Santa Cavalcante, a lateral do Clube Campestre. Se não quiser se deslocar muito, pode ir na Pris Ferreira Leite, que vai desde a Fernando Barbosa, que é aquela larga que fica por trás do Motiva, até a Manuel Alves de Oliveira, também sendo pavimentada já esse ano. Achou pouco? Você pode ir, sabe aonde, se você não quiser ter muito transtorno, você vem do Amigão, pode seguir em frente na Vigário Calixto, onde tem um bom que só, tem a rua Sebastião Vieira,
que passa bem ali próximo à faculdade, a Facis, onde tem inclusive a TV Itararé, que é a Luísa Mota, que vai ser pavimentada também naquele trecho bem em frente ali à capela, a antiga quadra do Motiva, que é a TV Itararé, também sendo pavimentada, e a Sebastião Vieira, que é aquela que interliga desde a Vigário Calixto até próximo do Shopping Luísa Mota. Não precisa nem se deslocar muito, você vai ver as máquinas trabalhando hoje lá, estão trabalhando hoje simultaneamente na Sebastião Vieira, Luísa Mota e também na Tavares Cavalcante. O senhor não vai dizer nome de sucessor, não, tá dizendo nome de rua, né? E para pavimentar o caminho... Essas ruas certamente vão pavimentar um bom caminho para quem vier nos suceder. E aí vai ficar na consciência da cidade, porque a cidade é uma cidade sábia, é uma cidade inteligente. E vai escolher sem precisar de pressão política de quem quer que seja. Quando for no momento certo, na hora certa, claro que eu vou apresentar, eu vou estar junto com alguém que tenha vinculação com o nosso grupo político, defendendo, indo para as ruas, andando a pé, pedindo a confiança da cidade para dar sequência a um trabalho que eu acho que tem dado resultados positivos para a cidade. Mas fazer uma decisão de forma soldada, na base da pressão, eu não vou receber pressão de quem quer que seja. Eu vou escolher conforme a consciência e o que eu compreender que é melhor da cidade, que é o melhor para a cidade, para ganhar ou para perder. Ora, é obrigado só a ganhar as eleições? Agora, o que eu não posso é apresentar alguém que eu veja que talvez não dê sequência a uma ação estruturante que a cidade precisa para construir um futuro mais promissor, para a gente continuar brilhando como a gente tem brilhado nas escolas da rede municipal, com os resultados exitosos, para a gente continuar avançando como nós estamos avançando. E aí o resultado de estudo que a secretária Eva apresentou, eu passei inclusive para Marcos Alfredo agora mais um resultado positivo nas ações sociais do município, para continuar avançando na infraestrutura. A gente está falando em 125 novas ruas em asfalto e olhe, eu estou já concluindo, trabalhando pelo menos na parte preparatória de um novo projeto para mais 27 milhões de reais. Nesses 27 milhões de reais, nós vamos aplicar também em obra de mobilidade e infraestrutura. Eu quero chegar até dezembro de 2020 aplicando, de hoje para frente, 80 milhões de reais de infraestrutura na cidade. É algo assim extraordinário do ponto de vista estrutural, preparatório para a cidade, porque a cidade, você sabe, se a cidade está bem, tudo vai bem, Lenildo. Ajuda o comércio, estimula, mesmo em fase de crise. Vamos concluir agora nos próximos 6 meses no máximo a Alceleste. A Alceleste, que está dando mais trabalho na Alceleste é tirar 4 postes que tem da Energisa, que colocaram uma posteação bem nas margens da avenida, da BR-230, bem no acesso da Alceleste, BR-230 no acesso da Alceleste. Tenho feito contato permanentemente com a Energisa em Campinas e João Pessoa, ver se eles retiram logo aquele material para a gente concluir definitivamente a Alceleste, porque as outras demandas que criavam dificuldade em termos de desapropriação nós já vencemos todas, graças a Deus. E é só isso, é tentar fazer o que é possível pela cidade. Nós temos, para você ter exemplo, só para você ter ideia, nesse ano de 2019 temos 3 postos de saúde para inaugurar. Temos 8 creches para inaugurar. Temos 3 escolas. 2 das quais no Aloysio Campos, uma no Distrito Galante, que nós, inclusive a do Distrito Galante, nós compramos, que era a Senec, reformamos e agora vamos inaugurar já, se Deus quiser, em funcionamento. Nesse finalzinho do jornal, eu não vou perguntar se, eu vou dar subir um degrau aqui. Mas se der uma dica, pode eu vou dar. Perguntar quando. Quando o prefeito Romero Rodrigues, na verdade eu vou perguntar o se, é claro, eu tô brincando aqui, mas que encaminhamento existe na sua cabeça em relação àquela possibilidade que desde muito se menciona de sair do PSDB? Não, o PSDB, eu não tenho muita pressa, mas isso deve acontecer, porque como eu não sou candidato em 2020... Por isso que eu não queria perguntar se, né? Porque assim, mas deve acontecer. Não vou falar em prazo, não vou estabelecer data, porque não é a minha prioridade também, até porque eu não sou candidato em 2020. Mesmo se fosse, tinha ainda 6 meses antes das eleições. Só que você sabe que essa questão de partido, eu não sou muito de estar estabelecendo muitas mudanças, nunca foi meu perfil nesse período todo, tanto é que eu me elegi vereador lá em 92, me elegi vereador pelo PSDB. Portanto, por ter me elegido vereador no PSDB, estou no PSDB há muito tempo, talvez um dos primeiros membros do PSDB aqui de Campina Grande, da própria Paraíba. Portanto, em função disso, assim, não tem pressa, mas é uma coisa que
provavelmente deva acontecer. É quase inevitável que o senhor vá realmente para o PSD, que é uma cogitação que é feita com muita frequência, essa possibilidade de que Romero teria quase como um fluxo natural migrar para o PSD. Não, eu recebi convite do PSD, inclusive desde a origem, antes mesmo do PSDB ser fundado, eu estive com Kassab, com o deputado Rômulo Gouveia, estive em São Paulo, conversamos em Brasília. E é uma possibilidade que não fica descartada no todo, mas também não está definido. Mas é uma alternativa, é uma possibilidade. Inclusive, na última entrevista que eu fiz com Rômulo Gouveia, ao tratar sobre questões de ordem partidária e sobre o seu próprio futuro político, ele contava de que havia, desde o início, lhe oferecido o partido e que o partido ficava, desde sempre, à sua disposição para que o senhor pudesse assumir o comando da legenda. Só por a gente lembrando aí essa última entrevista com Rômulo Gouveia. Verdade, isso mesmo. Eu tinha feito esse convite várias vezes, o próprio presidente nacional do partido. E é um partido que a gente tem uma relação boa, né? Não é que eu não tenha com o PSDB. Até porque, Lenido, honestamente, para finalizar, não sei se o tempo ainda é possível. Pode falar. Eu também não há rusgas minha com o PSDB da Paraíba. Eu tenho uma relação com o Cássio muito boa. Não aproveito a oportunidade para desejar a ele muito boa sorte, que Deus abençoe aí nessa nova iniciativa. O mandato dele se encerra coincidentemente hoje. Larga a folha de serviço prestada a Campina, a Paraíba e ao Brasil, com os mandatos que exerceu, essa sequência de bons mandatos que Cássio exerceu na Paraíba e no Brasil inteiro. Hoje, lamentavelmente, ele encerra essa trajetória desse primeiro ciclo. Eu espero que ele retorne no novo ciclo, né? Ele cargo público que vem a exercer em favor de Campina e da Paraíba. Então, muito boa sorte a ele, mas assim, no dia que eu tiver de tomar alguma decisão em relação à questão do PSDB, a primeira pessoa a conversar é com o senador Cássio e, aliás, farei de forma compartilhada. Pois muito bem, prefeito Romero Rodrigues, muito obrigado pela sua participação no Jornal do Meio Dia. Eu vou assumir aqui o compromisso com os ouvintes de em breve a gente agendar uma participação de Romero no sábado, porque aí sim a gente tem tempo, inclusive, de falar sobre essas ruas, de esmiuçar esse tema, até porque, inclusive, lembrando que o senhor ficou de me passar a lista. Nos próximos 10 dias, eu estou talvez já assinando a ordem de serviço desse novo processo. Amanhã a gente está publicando no Diário Oficial do Estado e da União. Aí eu tenho que mandar para a Caixa Econômica Federal analisar o processo licitatório. A Caixa concluiu, está apto a iniciar as obras. Quando a gente concluir tudo, eu vou lançar e a gente faz isso, inclusive porque eu deixo uma relação com você. Perfeito. Porque fica sempre a pergunta, o contato, a indagação, e aí tendo tudo isso, você tendo isso digitalizado, você pode estar aproveitando, como você sempre faz, dando a boa informação aos ouvintes da Campina Grande FM e à população campinense. Obrigado pela participação no Jornal do Meio Dia. Muito obrigado a vocês, um abraço e fiquem todos com Deus. Amanhã a gente vai dar um destaque aqui a respeito, claro, do fim dos mandatos. 5 deputados federais da Paraíba terminam o seu mandato, 2 senadores, incluindo o senador Cássio Cunha Lima. Amanhã é dia de posse na Assembleia Legislativa da Paraíba, no Senado e na Câmara Federal. A gente fala sobre esse tema amanhã, porque hoje não dá tempo para mais nada. Para todos, uma boa tarde e um forte abraço.